Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala com você é Daniel Chaves. A gente está trabalhando na disciplina de História Contemporânea, nessa sexta sessão, para trabalhar com reformas nacionais, ok? Essa é uma sessão que nós poderíamos perfeitamente estar trabalhando dentro, por exemplo, do que seria o conteúdo dos nacionalismos, se a gente fosse trabalhar com a história política nacional, clássica europeia. Mas a gente aqui está tentando olhar a história, como vocês já devem ter percebido, com um toque de relações internacionais, um toque de ciência política, um toque de economia, um punhadinho de geopolítica, para a gente compreender essas tensões de uma época que é uma época bastante interessante dos estudos europeus. Por quê, digamos assim? Porque é perfeitamente possível, e a gente vai fazer até uma sessão de conteúdo sobre os nacionalismos, nós poderíamos muito perfeitamente trabalhar esse conteúdo aqui como se ele fosse um conteúdo sobre os conflitos europeus que não ocorreram na segunda metade do século XIX. Boa parte da mitologia política europeia, como a gente já sabe, a colonialidade e a decolonialidade são narrativas, acima de tudo, e são mitos políticos, portanto, acho que é muito proveitoso a gente olhar para essa discussão do que é essa europeinidade que construiu um arranjo de paz e como um acordo na direção do desenvolvimento europeu, econômico, político, social e global. Não é tão simples assim. Se a gente problematizar a história contemporânea, a gente vai observar que em vários momentos do século XIX houveram incríveis tensões. Tensões republicanas, contra-republicanas, monarquistas, contra-monarquistas, reacionárias, progressistas. Houveram várias lutas que são, até hoje, seminais e inspiradoras, como questões de gênero, de etnicidade. Os nacionalismos vieram à tona, a ideia das revoluções populares surgiu, a gente viu isso na aula sobre a Comuna de Paris, sobre as ondas revolucionárias. Então, esse século ele é um século de aparente paz. Apesar de boa parte da mitologia europeísta, especialmente das relações internacionais, aceitar muito passivamente a ideia de que o século XIX foi um século de razoável tranquilidade. Ele até teve, de fato, um arranjo estruturante das relações políticas que foi absolutamente impressionante, que é o tal do concerto europeu que a gente está vendo aqui. Mas daí dizer que isso foi uma garantia da paz, não é tão simples assim. Beber uma aguinha aqui para poder colocar água do radiador. Vamos lá. No final das guerras napoleônicas, a gente viu que houveram 25 anos de instabilidade profunda no sistema europeu, especialmente com a Revolução Francesa, vamos chamar assim, de 1789 até o período napoleônico terminar em 1814, são aproximadamente 25 anos. As potências europeias se reuniram em 1815, logo em seguida a queda de Napoleão, para tentar tampar a situação, ou seja, para criar uma reorganização desse mapa, dessa geopolítica europeia, e desenvolver um sistema de resolução de conflitos que fosse capaz de evitar com que novas ondas revolucionárias surgissem. A gente já viu que isso teve um parcial sucesso, mas esse concerto da Europa, de alguma forma, criou mesmo uma capacidade das potências em não mais se agredir mutuamente, mas em criar sistemas de equilíbrio de poder. Isso é interessante. Equilíbrio não significa uma paz indestrutível, mas significa que sim, esses países conseguiram criar essa estrutura, essas nações, esses impérios, essas grandes potências conseguiram hegemonizar a partir do mútuo acordo. Isso é muito importante, de um condomínio político de grandes potências. Então, a boa narrativa, a histórica, diz que houve uma relativa paz e ausência de grandes conflitos, o que é verdade. Houveram muito poucas mudanças de regime, as tensões entre os partidos socialistas da classe trabalhadora, os liberais burgueses, os conservadores fundiários ou aristocráticos foram predominantes, mas alguns historiadores, olhando para essa ideia de que realmente houve uma relativa paz, e houve, por baixo disso, dentro disso, havia uma profunda instabilidade política. Então é exatamente em torno disso que a gente vai começar a olhar como o nacionalismo, as disputas em torno do nacionalismo, são parte desse conjunto de tensões. Vamos olhar alguns fatores, né? Para a gente entender. Da porta para fora e da porta para dentro.
os impérios britânico e russo se expandiram significativamente e se tornaram potências mundiais, talvez as principais. A Marinha Britânica teve uma supremacia durante a maior parte do século, levando o período a ser recorrentemente chamado de Pax Britânica, de uma paz britânica, de um sistema de estabilidade pacífico hegemonizado, ou, como diria o Charles Kindleberger, por um estabilizador hegemônico, que teria sido a Grã-Bretanha, que seria um componente fundamental para essa ideia de paz ocorrer. A partir da década de 1870, muitas outras nações, no entanto, viveram uma espécie de idade de ouro, uma idade chamada Belle Époque, ou até mesmo idade de ouro, Golden Age. Essa ideia de Belle Époque vocês vão ver muito recorrentemente quando a gente for falar em um período historicamente correlato, que é o ciclo da borracha na Amazônia, que tem tudo a ver com essa época. Pelo fato, principalmente, de que nós, brasileiros, as economias regionais brasileiras atuaram como fornecedoras de matéria-prima para esse processo de desenvolvimento tecnológico europeu, tem uma correlação direta, mas também porque esse processo fez com que essas elites regionais experimentassem um pouquinho do gosto do que foi fazer essas grandes revoluções. O que seriam essas grandes revoluções culturais, estéticas, civilizatórias para alguns, né? Que seria a Belle Époque. Seria um período, digamos assim, bem elasticamente da história da Europa Ocidental, em algum lugar entre a Guerra Franco-Prussiana de 1871 até a eclosão da Primeira Guerra Mundial por volta de 1914. Ela ocorre durante a Terceira República Francesa, desculpa que eu escrevi errado, com um período caracterizado por otimismo, por paz regional, por prosperidade e inovação científica, cultural, tecnológica, e com um clima de florescimento da humanidade, das artes, de tudo isso. Fazendo com que o ser humano, com tantas revoluções tecnológicas, sociais, culturais, artísticas acontecendo, nós experimentássemos uma certa percepção de que nós viveríamos uma época fabulosa, uma bela época. Na Europa e no mundo em geral, com guardadas assimetrias, foi uma época de grande avanço científico e tecnológico. Claro que, como sempre, na história do capitalismo, não chegando para todos, chegando para uma minoria. À custa, inclusive, de uma grande maioria massacrada, que trabalhou na Revolução Industrial, que fez a Revolução Tecnológica acontecer e que não teve o mesmo acesso a direitos, a beneplácitos que as elites regionais e nacionais tinham. Então, essa bela época, como um avanço, uma época de avanço científico e tecnológico na Europa, tem uma relação direta com essas invenções da Segunda Revolução Industrial, que se tornaram geralmente comuns, incluem, por exemplo, a perfeição ou aperfeiçoamento de carruagens de molas leves e silenciosas, até a construção de veículos automotores, os carros, novas formas de moda. Então, vocês vão ver que nessa época surge a fábrica de automóveis Peugeot, na França, pioneiros, já eram pioneiros na fabricação de carruagens. O Edouard Michelin, vocês já viram quem é o Edouard Michelin? Eu sempre gosto de mostrar Edouard Michelin. Vou aqui. O Edouard Michelin, ele foi justamente esse industrialista francês, extremamente importante, tá? Para vocês conhecerem. Vou mostrar para vocês o rostinho do Edouard Michelin. Edouard Michelin, que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de uma tecnologia extremamente importante, que são os pneus, né? São essas estruturas. Eu não estou conseguindo achar uma boa foto do Michelin. Não estou conseguindo. Ele foi responsável por criar esse pneumático, ou pneu que a gente conhece hoje, tá? Que ele é feito com componentes. Na verdade, há várias disputas em torno do que são esses desenvolvimentos tecnológicos. Eu vou afastar o microfone aqui para poder usar o teclado e vou mostrar para vocês um outro cara extremamente importante na indústria automobilística. E note que esses nomes ainda estão aí, tá? Ainda estão aí.
Então, por exemplo, quando a gente fala nos pneus Goodyear, ou a gente fala, vamos achar aqui, essa história do pneu Goodyear, fabricavam, na época, o Frank Seiberling, que construiu a Goodyear, né? Ela foi responsável, a empresa foi fundada em 1898, por fornecimento de pneus de borracha vulcanizada, né? Extremamente importante para você poder falar numa indústria automotiva, ou até mesmo numa indústria de carruagens que surgia. Então, essa época, eu acabei não achando uma boa imagem do Michelin, mas não tem problema, vocês podem procurar Edouard Michelin. Cuidado que tem um outro Edouard Michelin, que é mais jovem, que é da família Michelin, que são famílias de industriais que participaram desse processo revolucionário e, de alguma forma, contribuíram para a construção dessa nova ordem europeia, que não foi só apenas na indústria automobilística ou na indústria de logística. O telefone foi inventado, o telégrafo foi inventado, a luz elétrica começa a substituir a iluminação a gás, as luzes de neon são inventadas na França, o cinema nas artes foi inventado na França por Léon Bully e colocado em funcionamento pleno pelos irmãos Lumière, que fizeram as primeiras exibições cinematográficas no mundo. Então, foi uma época de muita transformação cultural, social, econômica e principalmente tecnológica. E essas transformações animaram muito a burguesia na época, na expectativa de um alcance civilizacional fantástico. Agora, como a gente já disse, nada disso ocorre sem duas categorias sociais extremamente importantes contribuírem de forma sacrificante e dramática no processo. Em primeiro, foi a conjuntura inédita de uma sociedade de classes garantindo mão de obra barata. A gente já falou um pouquinho disso sobre a Revolução Industrial, vale a pena voltar lá no conteúdo, mas o sistema de classes foi amplamente importante para se falar em todos esses avanços tecnológicos. Sempre tenham cuidado quando você observar a descrição e a narrativa da inovação tecnológica como resultado da genialidade de uns poucos. Em geral, isso envolve muita gente que se esforçou, se esborrachou, deu a vida para que os inovadores tivessem o sucesso, para que os Michelin, os Goodyear, os Ford tivessem sucesso. Essa é uma história que aqui na Amazônia a gente conhece bem, né? Então, se por um lado esse sistema de classes na região, nas metrópoles europeias, era extremamente importante, por outro lado, a gente também tem que observar o papel dos colonialismos, que nessa época, dada em favor, inclusive, das condições tecnológicas existentes, se tornou amplamente possível. Então, um bom exemplo para vocês olharem historicamente e se apropriarem do que foram essas feiras, essas exibições internacionais, essas grandes exposições internacionais do colonialismo, da alta cultura europeia, dessa Europa industrial, revolucionária, capitalista, burguesa, aristocrática, essa Europa majorada, são algumas das feiras industriais. Algumas das mais importantes, a de 1844, que ocorreu em Paris, outra em Londres, de 1851, mostrando todo esse avanço, mostrando todo o desenvolvimento dessa época e ajudando a gente a ver com nitidez que todo esse ímpeto, essa incrível capacidade tecnológica, econômica do capitalismo burguês europeu, muitas vezes exibida em feiras como resultado desse esforço empreendedor, desse labor intelectual, dessa capacidade de organização das elites, das aristocracias, das grandes potências, muitas vezes tinha uma face extremamente desumana, que era a face do colonialismo. Em primeiro lugar, da exploração do operariado, do proletariado, nas metrópoles europeias, e por outro, o fenômeno do colonialismo, que a gente vai ver lá na frente na aula sobre imperialismo. Já já ela está chegando e a gente vai olhar um pouco de teoria, uma aula bem legal, para tentar explicar o que é essa etapa superior do capitalismo que Lenin descrevia, né? Então, uma face dessas feiras não era só a dos avanços tecnológicos, mas também essa face medonhamente curiosa, essa face exótica, perversa, que nessas exposições, muitas vezes ocorrendo as exibições públicas de seres humanos em zoológicos, especialmente de seres humanos vindos das colônias, que eram considerados primitivos,
que eram considerados formas subhumanas, elos perdidos entre o homem e o macaco, altamente degradantes, racistas, colonialistas, que marcam parte da história europeia, que marcam parte da história das colônias francesas, das exposições coloniais, né? Isso aqui à esquerda é uma história das colônias francesas da África Equatorial, bancada em larga medida pela indústria do chocolate, né? Vocês sabem, os europeus fazem bons chocolates, mas vocês não devem supor que há uma ampla quantidade de plantações de chocolate na Europa a ponto de criar uma commodity do chocolate, né? E aqui também um outro cartaz já mais tardio, de 1931, que ainda assim marcado pelo discurso colonialista, pelo discurso dos corpos diferentes, exóticos, né? Algo que, sem dúvida alguma, faz parte da história europeia. E a gente olha tudo isso à luz de uma estrutura e vai começar a entender por que essa ideia de superioridade cultural ela se conecta diretamente com a ideia de um novo protótipo de organização comunitária que começava a desafiar gradativamente essa ordem europeia, essa ordem dinástica, essa ordem imperial, que era o chamado, que a gente hoje comumente já trabalha como comum, como lugar comum narrativo, que é o Estado-nação. O impacto mais óbvio do Estado-nação, comparado com predecessores não nacionais, com os impérios, por exemplo, é que a criação de uma cultura nacional uniforme ocorre em favor de uma tentativa de estruturar uma política de Estado em favor disso. Ou seja, uma nação, um grupo unido por uma descendência, por uma pertença, por uma língua comum, por formas de cultura compartilhadas, se organizam na direção de dar conta da convivência dentro de um determinado tipo de território. Então, o desenvolvimento desse Estado moderno na Europa Ocidental, tratado pela historiografia do século XIX, e muito comum também na primeira metade do século XX, o grande fenômeno que a gente destacaria nessa sessão de conteúdo de hoje, e que eu estou tentando trazer para vocês observarem como um elemento disruptivo, um elemento que causa uma disfuncionalidade nessa ordem milenar, centenária europeia dos impérios, é justamente essa ideia tão revolucionária quanto e funcionalmente correlata, irmã da ideia de república. A ideia não parece hoje tão distante de que uma comunidade de pessoas que convive dentro de um território com uma língua comum, uma cultura comum, uma identidade comum, costumes em comum, que não querem ser subjugados por ninguém, constituam um Estado-nação. Mas isso, em meados do século XIX, não era tão simples assim. E era algo sobremaneira novo. A ideia de que uma nação não deveria necessariamente viver dentro do jugo de uma outra nação ou de um outro grupo dentro de um Estado é algo, nesse momento, tentei melhorar a iluminação aqui, é algo absolutamente novo nesse contexto. Algo, de certa forma, revolucionário. E é um pouco do que a gente vai explorar hoje e observar como a nacionalidade emergindo como uma expectativa de controle do território através de um Estado próprio, altivo e independente, que de alguma forma se confunde historicamente com a ideia do que é nacionalismo, vai ser algo determinante para a gente compreender o porquê o concerto europeu, um concerto interimperial, começa a ser erodido, e não só ser erodido, mas começa a dar espaço para que esses novos integrantes, essa nova forma que se aproximava, começasse a criar problemas que se tornariam problemas verdadeiramente significativos, especialmente no século XX, para essa ordem europeia. Vamos lá em frente. Esse Império Napoleônico que a gente estudou, ele deu à Europa uma forma de unidade, ainda que imposta através da força, né, das suas conquistas. Surgiu um novo conceito que unia as pessoas com um sentimento de pertença e de unidade, de forma comum de organização. Então, Napoleão ele acabou sendo uma abelha que polinizou a Europa com a ideia de republicanismo, ainda que de forma muito contraditória, com a ideia de nação, de coisa pública, do Código Civil, e isso alterou sensivelmente as estruturas, e como a gente já viu na aula anterior, várias revoluções eclodiram entre 1830 e 1848.
Com várias falhas nesse processo, acabaram ocorrendo os germens, os pólens de um processo revolucionário nacionalista. Esse nacionalismo, que acabaria se provando num trocadilho aqui com Lenin, né? A doença infantil do europeísmo. Por quê? Porque essa unificação, como a gente já viu também na aula sobre a mundialização das revoltas, essas unificações nacionais foram aristocráticas, foram burguesas, elas foram feitas através de uma realpolitik bismarckiana, né? Não foram processos amplamente populares, amplamente conjugados, bem como nas Américas também houve algo análogo a isso, após as independências, após a formação dos Estados-nação contemporâneos. O que a gente vai notar é que esses processos foram processos que criaram um predomínio aristocrático, um predomínio burguês, um predomínio elitista. Então, isso ajuda a gente a explicar por que esse século foi um século de tantas tensões. Porque o que a gente está descrevendo aqui é o colapso dos impérios em favor dos estados-nação, ora republicanos, dialogando e tendo uma tensão enorme entre essas tendências conservadoras e liberais. Então, esse Estado-nação surgindo como um desafio, juntamente com a República, juntamente com a classe trabalhadora, juntamente com alguns fidedignos liberais que não desejavam se tornar burgueses aristocratas, tinham um compromisso com um processo transformador menos oligopolista, menos oligárquico. Então, o que a gente está assistindo aqui é uma tensão de forças entre essas tradições e essa tentativa de renovação ou de mudança estrutural na ordem europeia. E isso é algo muito significativo, porque se a gente está tratando esse nacionalismo como algo essencialmente concebido intrinsecamente europeu ou ocidental, o nacionalismo encontrado em outras partes do mundo pós-colonial seria uma consequência dessa difusão. Ou seja, se o nacionalismo é um requisito funcional, como Gellner sugeriu, Ernest Gellner, super importante antropólogo, como requisito funcional da industrialização, então quando a industrialização chega a algum lugar, o nacionalismo seguiu em consecução. Se o nacionalismo está associado ao desenvolvimento da economia capitalista, como visto em Hobsbawm, então o nacionalismo surgirá quando essa parte do mundo for incorporada a uma economia capitalista. Veja aqui que boa parte desses autores, desses intérpretes do século XIX, estão concebendo que o nacionalismo tem uma relação direta com colonialismo, com capitalismo e com industrialismo no século XIX. Esse novo sistema de crenças forneceu uma visão de mundo alternativa para intelectuais em lugares do mundo em que a ordem, que caíram sob a ordem e hegemonia europeia. Mas a questão dos orgulhos, a questão das expectativas por autonomia foi determinante. E nesse sentido, talvez o que tenha sido o mais significativo contexto de refluxos do nacionalismo no século XIX, a Península dos Balcãs. Eu vou tentar mostrar para vocês a Península dos Balcãs. Deem uma olhada só. Isso aqui é essa região que fica entre o Mar Egeu e o Adriático, aqui embaixo é o Mediterrâneo. Esse é um mapinha, um GIF, tá? Que eu encontrei super legal, porque ele vai mostrando a transição das fronteiras. Legal? Então, olha, em 1800, a presença do Império Francês, ainda a Itália não unificada, o Império Otomano presente, o Império Austríaco, e com as ondas revolucionárias, a independência da Grécia, como a gente já viu, o Império Otomano começando a perder espaço para, em primeiro lugar, uma nação sérvia, a Itália se unificando, Império Austro-Húngaro, o surgimento na década de 10 do século XX, em função do colapso do Império Otomano, e esse racha severo nos Balcãs, né? Fazendo com que essa região, que é uma das regiões mais conhecidas na Europa, pelos seus conflitos, pela sua dificuldade em se alcançar uma paz e uma estabilidade, fossem exemplares. E nos Balcãs, que foram uma traumática região do ponto de vista geopolítico e humanitário, a gente vai ver isso lá na frente, ao longo de praticamente todo o século XX, no século XIX também já passava por diversas tensões. E a gente vai ver o papel dos impérios
e da disfuncionalidade das ordens imperiais e das tensões daí decorrentes para a gente entender. O surgimento da noção ocidental de nacionalismo dentro do Império Otomano foi uma das razões e um dos casos exemplares para a gente observar o colapso dessa presença otomana nos Balcãs. O Império Otomano, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque muitas vezes a gente fala disso e a gente não tem a dimensão, né? Vou mostrar para vocês, em termos de extensão territorial, o que foi o Império Otomano. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Achei uma belíssima imagem, super representativa. Isso aqui é o Império Otomano ao longo da história, tá? Na sua maior extensão até a sua menor extensão. Aqui no meio, na região histórica da Anatólia, lembram de Bósforo e Dardanelos? Aqueles aqui, olha, que foram motivo de tensão, são até hoje, ligando o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Então, o Império Otomano, por sorte e por azar, ele fica bem no meio do que é essa Europa Ocidental, tá? Na sua conexão com... No meio da Europa Ocidental, na sua conexão com a Ásia e com a África. Então, observem bem como, no final do século XIX, o Império Otomano tinha possessões territoriais aqui nos Balcãs, essa regiãozinha acima da Grécia, e embaixo da Ucrânia, da Rússia. Tinha possessões territoriais na Arábia, no Levante, no norte da África quase todo. Quer dizer, a gente está falando aqui, não é nada, de um império que teve extensão e possessão territorial em regiões absolutamente estratégicas para o tráfego naval, de mercadorias e de pessoas na Europa. Ou na conexão da Europa da Eurásia com a África, né? Essa região extremamente cheia de conectivos, cheia de pontos de encontro, de gargalos no mundo. Olha, Canal de Suez, Bósforo, Dardanelos, Mar Mediterrâneo, todo o sul do Mar Mediterrâneo, o Estreito de Hormuz, tudo isso já foi possessão territorial otomana. Deu para sacar o tamanho desse monstrinho, desse bichão grandão? Pois é, ele já foi bem grande. Então, a compreensão desse conceito de nacionalidade, que começou a se tornar prevalente no Império Otomano, né, teria sido uma chave do seu declínio. Por quê? Porque os povos cristãos do Império, especialmente sérvios e gregos, mas depois montenegrinos e búlgaros, começaram a se aproveitar dessa instabilidade. Opa, começou a chover. E começaram a promover uma série de revoltas, tá? Começando com a Revolução Sérvia de 1804, depois com a Guerra de Independência Grega, que a gente já viu, estabelecendo o Principado da Sérvia e a República Helênica. Agora ficou bem escuro, né, gente? Vou tentar acender uma luzinha aqui. Já que pediram para eu mostrar o rosto, vamos fazer isso. Olha, o professor vai buscar aqui o ring light. Não tem esses termos? Pois é, o ring light. Porque começou a chover no meio da aula, o nosso calorzão amazônico não é para qualquer um. Eu estava de janela aberta, mas agora eu estou me vendo obrigado a ficar de janela fechadinha. Por quê? Porque senão eu fico todo molhado, eu molho o computador. E se eu molhar o computador, eu não dou mais aula para vocês. E se eu não der mais aula para vocês, eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa da vida. Se isso eu já não sei fazer tão bem, né? Imagina sem isso. Pronto, vamos lá. Ficou de baixo para cima a câmera, mas não faz mal. Então, como a gente dizia, vários povos no interior do Império Otomano começaram a desafiar gregos, sérvios, montenegrinos, búlgaros, começaram a requerer, começaram a desafiar essa ordem e buscar os seus próprios governos, seus próprios principados, seus próprios estados-nação. E não há nada pior para o império que uma contestação de povos não hegemônicos que vivem dentro de um império. Talvez só um império mais forte o desafiando. E essa região é conhecida até hoje como o barril, agora está bem menos já, as guerras da década de 90 definitivamente foram terríveis,
e agora encontra-se em relativa estabilidade, o barril de pólvora dessa região da Europa eram os Balcãs no final do século XIX, com reivindicações conflitantes, territórios sobrepostos, esferas de influência de várias potências europeias, como Rússia, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Otomano, Reino Unido, Itália. Então, essas ambições imperialistas em competição também foram extremamente importantes para a gente compreender uma faísca no barril de pólvora desses nacionalismos, desses povos que viviam no interior do Império Otomano, que começaram, e aqui a gente está olhando apenas um caso, a gente poderia fazer isso em vários exercícios na Europa, porque os Balcãs são absolutamente simbólicos, né, pessoal? Para a gente compreender como essas tensões entre os impérios de um lado, digamos, na parte de fora das fronteiras, de uma fronteira com a outra, e dentro das fronteiras, nas fronteiras invisíveis entre as comunidades, também houveram várias tensões decorrentes desse convívio de diferentes nacionalidades que não se sentiam contempladas, respeitadas, capazes no sentido de estarem sendo capacitadas e dotadas da liberdade para se autogovernar. Então, são várias correlações de força que começam a disputar espaço. Para vocês terem uma ideia dessas correlações de força, deixa eu mostrar para vocês alguns mapinhas que eu separei. Esse primeiro mapinha aqui é um mapa da Europa em 1815, ou seja, imediatamente consequente ao Congresso de Viena. Essa aqui é a fronteira do que seria a Confederação Alemã em vermelho, a Itália ainda fragmentada, o Império Otomano existente nessa região dos Balcãs, vocês estão vendo, a Áustria existente ainda, com o Reino da Polônia, a França, Espanha e Portugal com fronteiras próximas do que a gente já conhece hoje, certo? Numa configuração razoavelmente ainda distante do mundo como a gente conhece ele hoje, certo? Só para vocês terem uma ideia do que foi um outro mapinha anterior, pré-Congresso de Viena, vocês estão vendo toda essa região aqui rachurada em lilás, com fronteiras lilazes? Então, tudo isso aqui foi o que Napoleão conquistou, tá? Ó. França e seus aliados antes da campanha russa de Napoleão de 1812. Tudo isso aqui que está com essa linhazinha, da Dinamarca, Noruega, Áustria, Confederação do Reno, Croácia ou parte da Croácia, Reino de Nápoles, Reino da Itália, Suíça, França, Córcega, claro, Maiorca, Minorca e Ibiza, o Reino da Espanha, tudo isso aqui foi ou do Napoleão ou de pessoas muito próximas ao Napoleão. E eu vou mostrar para vocês um mapa já demonstrando uma reorganização em 1878, tá? Que é imediatamente posterior à Guerra Russo-Turca. Olha só que interessante, né? A gente está olhando aqui que o Império Alemão já existe Bélgica e Holanda, ou Neerlândia, a República da França, o Reino da Itália já existem unificados, qual a gente conhece, o Reino da Espanha e o Reino de Portugal também. Ainda existe o Império Otomano, apesar de Constantinopla, Adrianópolis, Salônica e toda essa região da Grécia em disputa, ainda em disputa, e uma certa fragmentação. Se por um lado o Império Austro-Húngaro se unificou, do outro lado, Romênia, Sérvia, Bósnia, Montenegro e Bulgária já começam a surgir como novas formas de Estado, como novas territorialidades do interior do Império Austro-Húngaro, que olha só, se a gente for comparar, vou mostrar para vocês a diferença. Olha o que era o Império Otomano e a Áustria, ainda aqui, olha, Áustria, que se tornaria o Império Austro-Húngaro, e aqui embaixo o Império Otomano. Vocês estão vendo até onde vão as fronteiras do Império Otomano? Olha, agora, em 1878, como essas fronteiras do Império Otomano regrediram? Sensivelmente. E regrediriam ainda mais na Europa. É razoavelmente impressionante, né, pessoal? Pois é. Para mostrar para vocês como o caso da região dos Balcãs e da deterioração do Império Otomano são cruciais, até porque é ali que acontece o estopim da Primeira Guerra Mundial. Não podemos nunca nos esquecer disso. Vamos voltar para o conteúdo.
Então, esse barril de pólvora, com reivindicações conflitantes, presenças imperiais, povos originários, estados independentes recentes, Grécia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia, Albânia, ou seja, vários panslavismos ganhando espaço. Um movimento construído em torno do panslavismo na região buscou unir depois todos os povos eslávicos dos Balcãs, na região que nós conhecemos historicamente como Iugoslávia, a terra de todos os eslavos. A Iugoslávia, que é um estado que não existe mais, ele voltou a ser destruído. Mas o que foi a antiga Iugoslávia? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A antiga Iugoslávia foi uma tentativa de colocar todos esses povos eslavos, tá, em um certo funcionamento conjunto, num estado só. Claro que isso trouxe um enorme problema, por quê? Porque os iugoslavos, os sérvios acabaram tomando, vamos simplificar muito a história, os sérvios acabaram tomando posse do que foi a Iugoslávia para si, fazendo com que montenegrinos e croatas, principalmente, ficassem bem chateados. Mas depois a gente vai ver um pouquinho da história da Iugoslávia, lá no século XX. Vamos segurar um pouquinho por aqui. Então, a existência desses vários territórios balcânicos, com interesses austro-húngaros, interesses russos, grandes potências, um emaranhado de alianças, e tudo isso dentro de uma franja do Império Otomano, a franja norte do Império Otomano, começou a fazer com que esses interesses gerassem realinhamentos e gerassem reequilíbrios ou desequilíbrios, e ao final e ao cabo gerassem o que a gente conhece como a boa e velha instabilidade. E a Guerra Russo-Turca de 1877 foi decisiva nesse sentido, porque foi uma guerra entre a coalizão ortodoxa oriental, composta por Império Russo por um lado, Bulgária, Romênia, Sérvia e Montenegro do outro, a Turquia, o Império Otomano, ou seja, o Império Russo contra o Império Otomano, e o Império Russo assessorado por esses novos principados, esses novos estados-nação, e é uma disputa largamente impulsionada por conta desse nacionalismo nos Balcãs. Os objetivos russos em conquistar as perdas territoriais da Guerra da Crimeia de 1853 definitivamente tinham a ver, restabelecendo-se no Mar Negro e tendo o apoio. Por quê? Agora vamos olhar a geopolítica, gente. Isso é super importante. A gente não consegue entender essas tensões, tá, no século XIX se a gente não olhar a geopolítica. Vamos voltar a essa conflituosa região, tá? Por quê? Porque para os russos era extremamente estratégico, e veja bem, olha, tudo isso aqui, Ucrânia era Rússia, Geórgia, tudo isso aqui era Rússia, tá? Era Império Russo. Porque para os russos, para ter um contraponto com os turco-otomanos, era importante ter o apoio de romenos, de búlgaros, porque era importante para eles conseguir fazer com que todo o escoamento de mercadorias, de pessoas, de frotas militares que passavam por Bósforo e Dardanelos, esses dois desses diachos, aqui Bósforo, que é um estreito que divide Istambul, tá? E o Dardanel, ou Dardanelos, que estão mais aqui ao noroeste, estão vendo? Ao noroeste do que hoje é a Turquia, do que seria a região da Anatólia, tá? Esses dois estreitos eram importantíssimos para a Rússia, geopoliticamente, geograficamente, economicamente, para que a Rússia não ficasse confinada, mesmo sendo essa enorme nação, mas que ao norte navegar por isso aqui é uma desgraça. E por aqui também, até porque esbarrava esse enorme Império Russo do outro lado com interesses japoneses e chineses que eram muito complicadores. Então aqui, olhem só que legal, é importante para o Mar Negro, que já era uma região historicamente de controle russo, era extremamente importante que a Rússia conseguisse garantir, com o apoio desses países independentes, desse danado desse Império Otomano aqui, olha, que controlava esses estreitos, controlava uma boa parte do Mar Mediterrâneo, era representativamente um baita de um problema para os russos que queriam
expandir sua área de alcance, sua liberdade de trânsito. Essa aqui é a disputa geopolítica, gente. Isso aqui é a disputa. Tanto por Bósforo quanto por Dardanelos. Aqui é que se encontra o X da questão, ou boa parte do X da questão. Então, essa coalizão liderada pela Rússia, com os pequenos balcânicos apoiando, venceu a guerra, empurrando os otomanos para trás, para os portões de Constantinopla, para trás do Bósforo, né? Apenas tendo uma das margens de Bósforo, e por conta desse conflito, como resultado desse conflito, a Rússia conseguiu reivindicar algumas províncias no Cáucaso. O problema é que os russos são um pouco, às vezes, duros, vamos chamar assim, né? Então, os principados da Romênia, da Sérvia e do Montenegro, tendo a soberania de fato por alguns anos, acabaram se tornando independentes, obtiveram seu resultado estratégico, mas não necessariamente houve um contentamento. Por quê? Porque, embora a Rússia tivesse saído vitoriosa dessa guerra que causou essa conferência, toda essa paz estruturada, a Rússia acabou não tendo no Congresso de Berlim um bom resultado favorável aos seus interesses estratégicos. E ressentida pelo seu tratamento, ainda que o Império Austro-Húngaro tivesse ganhado uma grande quantidade de território, acabou não se configurando por conta dessas várias intromissões interestatais e desses processos ainda muito recentes, numa região extremamente estratégica, extremamente confusa, no meio da Ásia, no meio da Europa, próxima do Levante, próxima da Anatólia. A Europa não é. O Império Austro-Húngaro ganhou uma grande território, uma quantidade de território que acabou deixando os eslavos do sul extremamente preocupados, gerando tensões na região da Bósnia e Herzegovina. O Império Alemão, especialmente por Bismarck, pelo grande Otto von Bismarck, que era o Marechal de Ferro, não é? Que era esse chanceler de ferro da história alemã, extremamente importante para compreender como a Alemanha deixou de ser uma confederação periférica de estados, de microestados, e se tornou uma potência europeia. Bismarck tornou-se alvo desses nacionalistas russos e desses pan-eslavistas, ou seja, a Alemanha, pela sua proximidade e sua aliança com os austro-húngaros, especialmente com os austríacos, acabou sendo mais um fator de tensão. Então, no longo prazo, a Áustria-Hungria como parceiro da Alemanha em oposição aos interesses russos, uma confusão danada, assim como a questão da nacionalidade, dos interesses russos, muitas mãos para um pedaço de terra muito pequeno, muitos interesses nacionais, muitas tentativas de criação de um Estado nacional próprio. Então, efetivamente, a vitória da Rússia com apoio dessas novas nações eslavas não necessariamente trouxe a paz. Essa vitória da Rússia, ainda que tenha ocorrido, no Congresso de Berlim, acabou tendo um resultado negativo para a Rússia na região. O que foi esse Congresso de Berlim, que a gente vai ver mais na frente quando a gente for falar dos imperialismos? O Congresso de Berlim foi uma reunião dos principais estadistas das grandes potências da Europa e do Império Otomano. Na esteira da vitória decisiva da Rússia na guerra com a Turquia, a guerra russo-turca, a necessidade urgente de estabilizar e reorganizar os Balcãs e estabelecer novas nações também se encontrou com os interesses imperiais europeus na África e na Ásia. O que foi então o Congresso de Berlim? O Congresso de Berlim foi uma tentativa das grandes potências em organizar um equilíbrio de poder não só europeu, mas interimperial em outras regiões, como se fosse um Congresso de Viena 2.0, vamos chamar assim. Ao contrário da liderança de von Metternich em 1815, a liderança em 1878 foi de von Bismarck, que se comprometeu a ajustar fronteiras, minimizar riscos de grande guerra, reduzindo o poder do Império Otomano, equilibrando interesses distintos das grandes potências. O resultado óbvio disso, como a gente já conhece pelos livros de história, foi a retração das propriedades otomanas na Europa, com resultados aclamados como uma conquista da paz e da estabilidade, mas isso não necessariamente significou, em médio prazo, uma conquista efetiva da paz. Imediatamente se saciaram os interesses, mas permaneceu, de um lado, esses nacionalismos, as disputas territoriais e as disputas imperiais como fatores que ajudaram a tornar essa região extremamente confusa. A maioria dos participantes do Congresso de Berlim, a gente vai ver isso mais à frente, não ficou totalmente satisfeita e
Esses resultados foram causando descontentamento e descontentamento, e os comportamentos estatais foram causando descontentamento e descontentamento, até o que a gente conhece que foi 1914, em Sarajevo, o estopim para que o sistema interimperial de alianças, os nacionalismos e esses interesses territoriais criassem um gatilho que arrastou o mundo inteiro para uma disputa territorial, uma disputa de interesses estratégicos de áreas de influências na região dos Balcãs. Uma outra consequência que eu também acho interessantíssima que vocês conheçam e busquem saber mais é como os nacionalismos da época, nessa região do Império Otomano, não foram só um problema ou uma questão europeia, foram também um problema e uma questão no mundo árabe. Porque, como vocês viram, não custa nada voltar. Vou mostrar para vocês aqui. O Império Otomano tinha o seu pezinho nos Balcãs e no leste europeu. Vocês estão vendo? Mas também tinha um pezão no mundo árabe, especialmente nessa região do Levante. A gente vai ver mais adiante como, depois da Primeira Guerra Mundial, 2 tratados, tá? Mas principalmente o de Sykes-Picot, o Acordo de Sykes-Picot, foi determinante para tornar toda essa região do Levante um baita de um problema. Para eles e para o mundo. Problemas que se arrastam até os dias de hoje, inclusive, até o século XXI. Mas vamos lá. Como vocês podem ver, esse Império Otomano não era só um império europeu, mas era um império que também tinha povos historicamente, tradicionalmente árabes. E esse nacionalismo contra os otomanos não surgiu só na Europa, surgiu também na Ásia, surgiu também no Levante. Com esse nacionalismo árabe, uma ideologia obviamente nacionalista, que surgiu mais adiante com potência no século XX, como uma reação a um nacionalismo turco, baseado na premissa em que as nações do Marrocos à Península Arábica, ou seja, daqui embaixo da Córcega e da Sardenha, tá? O Maghreb, até aqui a região do Levante da Ásia Central, são povos que historicamente têm uma herança linguística, uma herança cultural, têm uma história em comum. O pan-arabismo foi uma tentativa de criação de um Estado árabe único, de uma confederação. Isso foi algo que aconteceu recorrentemente ao longo do século XX, especialmente entre os líderes que congregavam de uma determinada ideologia árabe nacionalista, meio de esquerda, meio nasserista, chamada Ba'ath. A gente vai ver isso mais na frente. Então, o pan-arabismo foi uma tentativa de criar uma espécie de movimento de libertação desses povos árabes, análoga, similar ao que foi esse nacionalismo europeu, ainda que com uma conjuntura, uma estrutura bastante diferente, porque culturalmente, societariamente, civilizacionalmente, são povos bem diferentes, né? No século XIX, em resposta às influências do Ocidente, essa mudança radical, tomou forma, e ela tinha uma racionalidade mesmo, inspirando uma retórica nacionalista e uma retórica religiosa nos estados sucessores do Império Otomano ao longo do XX. Um dos principais objetivos desse nacionalismo árabe era decisivamente o fim da influência ocidental no mundo árabe, ou seja, o fim do imperialismo ou das possessões territoriais europeias no mundo árabe, e uma remoção, uma transição de governos árabes dependentes do poder ocidental ou clientes do poder ocidental para que governos fidedignamente árabes correspondentes à história do arabismo, do islamismo, fossem levados a cabo e se tornassem predominantes, protagonistas na sua região. No século XIX, ao longo do século XIX, esse nacionalismo árabe, esse pan-arabismo, desenvolveu um certo sentimento de lealdade à pátria em regiões do chamado Levante, que é aquela área que a gente já falou, vai ao lugar do sul da Turquia até o norte da Arábia Saudita, e a Cisjordânia de um lado do Mar Mediterrâneo do outro, e no Egito, desenvolvendo-se a partir de uma observação de como esses sucessos tecnológicos da Europa Ocidental teriam ajudado a Europa a se tornar economicamente independente, desenvolvida, ou seja, se havia um Estado-nação surgindo na Europa e esses intelectuais árabes observavam que isso teve um papel importante para o desenvolvimento europeu, por que não algo adaptado à realidade árabe ocorrendo nessas regiões? No Maghreb, no Levante, na Arábia como um todo.
Então, vários dos intercâmbios culturais, tanto de missionários e educadores cristãos de países ocidentais, quanto de árabes que foram estudar na metrópole, acabou gerando esse renascimento, né? E por volta da década de 60 e 70 do século XX, começou a surgir também um movimento mais radical, mais nacionalista, mais contundente, mais anticolonial e até mesmo anti-otomano na região, buscando justamente fazer com que esses nacionalismos que ocorriam na Europa tivessem, nesse mesmo contexto, nessa mesma conjuntura, também uma aparição na região do Mashriq, ou do que seria a região do Levante da Mesopotâmia, nesse mundo árabe, como a gente vulgarmente chama, simplificadamente chama. Então, o que eu quis dizer para vocês nessa sessão? Eu quis mostrar para vocês nessa sessão a importância do nacionalismo cristalizado no Estado-nação contemporâneo do século XIX, e como ele foi, em duas regiões, apenas para a gente utilizar como exemplo e ilustração, algo extremamente importante, extremamente sensível, extremamente disruptivo à luz dessa ordem europeia, dessa Pax Europeia do século XIX, que, ao contrário do que boa parte da bibliografia costuma apontar, especialmente a internacionalista, foi uma época de muito conflito, foi uma época de muita tensão, uma época na qual nós vamos poder olhar com mais calma nas próximas sessões. Essa época foi, na verdade, o preparo para um barril de pólvora que iria explodir poucos anos depois na Europa e iria se tornar, infelizmente, o maior conflito da história da humanidade, que foram as duas grandes guerras mundiais, o período de 1914 até 1948. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês um pouquinho do papel desses nacionalismos, tentando caracterizar a importância disso, para que vocês compreendam como essa força foi disruptiva e ajuda a gente, matizando-a devidamente, a olhar de forma desconfiada e cuidadosa para essa ordem interimperial que se desenvolveu na Europa e que, de alguma forma, foi propagada como de um imenso sucesso. Como no interior desse contexto existiam muitas contradições, muitas concorrências, muitas competições de interesse, mesmo entre as ditas grandes potências que conviveram em paz, mas não necessariamente aos abraços e beijos. Ok, pessoal? Um abração, obrigado pela presença, até já.